Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Vamos orar? Senhor, é com todo temor e tremor que nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a nossa incapacidade intelectual, incapacidade, Senhor, de oratória, incapacidade, Senhor, completa, para aprendermos de Ti ou para falarmos de Ti. Como diz a Tua palavra, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, glorifica o Teu nome, para que só o Senhor seja exaltado e só o Senhor seja glorificado. Ensina a Tua igreja, manifesta o Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós teremos a oportunidade de termos um momento de ceia. E estava conversando com o pastor Paulo ontem, que a última vez que eu tive a oportunidade de ministrar a palavra aqui para os irmãos, também era um dia de ceia. E eu não me esqueço que o pastor Paulo, no dia que fui ministrar a palavra, na última vez, ele comentou comigo e disse assim: se haveria a possibilidade, se o Senhor assim o direcionasse, a trazer uma mensagem relacionada à ceia do Senhor, que trouxesse. E eu fui diante do Pai, naquela ocasião, e não foi essa a direção que o Senhor deu. Entretanto, dessa vez foi. E nós não vamos estudar todo o contexto, desde o versículo 17 até o versículo 34, mas eu gostaria de dar apenas uma conversa com os irmãos sobre a realidade da ceia do Senhor. Atualmente,
nós temos observado uma grande displicência e um grande equívoco, tanto ouvindo as pessoas, quanto conversando com pessoas com relação ao momento em que nós chamamos aqui de ceia do Senhor. De fato, essas displicências, esses equívocos, se nós analisarmos o próprio versículo, os próprios versículos, o próprio capítulo 11 que nós lemos, essas displicências e esses equívocos não são modernos, não são displicências e não são equívocos atuais. São displicências e são equívocos que estavam existindo desde esse período, que foi essencialmente a razão pela qual Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto. Paulo escreve a carta à igreja de Corinto, e é interessante de que no versículo 20, ele diz assim: de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Interessante. O objetivo no coração dos irmãos, em tese, é que eles estavam se juntando para quê? Para comer a ceia do Senhor. E Paulo vem para eles e diz: não, vocês podem achar que vocês estão se juntando para comer a ceia do Senhor. Entretanto, quando vos ajuntais num lugar, a ceia do Senhor não é para que vocês estão se juntando. Vocês podem estar se juntando para outra coisa, mas não para a ceia. E se nós entendermos o contexto do texto, nós vamos ver de que a ceia do Senhor para a igreja de Corinto tinha se tornado um mero ritual. Tinha se tornado uma mera prática religiosa. Tinha se tornado um costume. E a razão essencial e a razão que existe por trás da ceia do Senhor estava perdido. Eu creio que muitos irmãos nem mesmo sabiam a razão pela qual tomavam o pão e o cálice. Ou se sabiam, sabiam muito superficialmente. Talvez você saiba, talvez não, talvez você saiba parcialmente. E eu espero que hoje nós consigamos compreender um pouquinho melhor sobre o que é a ceia do Senhor. No versículo 23, vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Quando celebramos a ceia do Senhor, Jesus disse, isso você vai ler ali no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, quando nós analisarmos a ceia do Senhor e os seus elementos, temos que compreender de antemão de que estamos fazendo um memorial para anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. E eu comecei a estudar as Escrituras, irmãos, e comecei a observar o texto, e eu percebi que o texto nos ensina duas questões essenciais na vida do cristão que estão na ceia do Senhor. Ou seja, através da ceia entendemos a obra da graça que foi realizada pelo Salvador por meio da sua morte. A obra de Cristo na cruz se divide em dois pontos principais. Nós não vamos falar hoje o que Jesus fez no momento do seu sepultamento. Nós não vamos falar hoje qual foi a obra de Cristo e qual é a realidade dele para as nossas vidas no momento da sua ressurreição. Vamos falar o que aconteceu na sua morte. E os cristãos confundem muito isso. São coisas distintas. Morte, sepultamento e ressurreição. Mas o que ocorreu na morte? Era necessário que o sangue dele fosse derramado? Sim, não. Era necessário que ele tivesse morrido? Não tinha um outro modo que ele pudesse cumprir a sua obra? Qual a razão do pão? Qual a razão do cálice?
Eu observei nas Escrituras de que a obra da cruz se divide em dois pontos principais. O primeiro, Jesus, ali na cruz, recebeu toda a ira de Deus, toda a ira de Deus. Não estamos falando sobre a ira do diabo. Estamos falando que ele recebeu toda a ira de Deus sobre ele, toda a maldição e todo o pagamento do preço que deveria ser pago por mim e por você. A primeira coisa que ele realizou ali na cruz. E a segunda coisa, e vamos destrinchar isso depois. Primeira coisa, Jesus recebeu a ira de Deus, toda a maldição e penalidade que era para cair sobre mim e sobre você. Primeira coisa que ele fez. Segunda coisa que ele fez, ele me libertou, transformou o meu caráter e me deu um novo coração, me reconciliando com Deus através do seu sangue. Mas vamos entender um pouquinho com mais calma. Voltemos ali 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. E tendo dado graças, o partiu, estamos falando do pão, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Interessante. Jesus, ele dá graças. O Senhor está vindo agora com a mensagem da sua morte. Ele está antecipando o que vai acontecer com ele, simbolicamente. E a primeira coisa que ele começa, antes de dar a simbologia do que vai acontecer com ele, ele faz uma coisa essencial. Ele dá graças. Ele sabe o que vai acontecer com ele, ele vai demonstrar ali para os seus discípulos o que vai acontecer com ele, entretanto, ele dá graças. Ele sabe que tinha que acontecer, ele sabe que era a vontade do Pai que isso acontecesse, e ele agora vem mostrar para os seus discípulos o que iria acontecer. Ele dá graças e diz: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. O Cristo parte o pão e diz que deveríamos comer dele. Interessante esse ponto. Acredito que nada nas Escrituras está à toa. Ele dá graças, parte o pão e diz: isto é o meu corpo que é partido por vós. Ele diz: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. É necessário que vocês se tornem participantes disso que eu vou falar para vocês agora. Eu dou graças pelo que vai acontecer. E vocês têm que comer, vocês têm que fazer parte, tomar parte nisso que vai acontecer. E eu vou contar para vocês agora o que vai acontecer. O meu corpo vai ser partido por vocês. Primeira coisa realizada na cruz. O corpo de Cristo partido por mim e por você. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Vai dizer: porque o salário do pecado é como está na sua Bíblia? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. O salário do Bruno aqui é tantos reais. Mas o salário de quem? Né, Bruno? Bruno trabalha, o salário dele acaba sendo tantos reais. Agora, o salário do pecador, a recompensa do pecador é a morte. E eu posso questionar tranquilamente: você alguma vez cometeu algum pecado? Se você cometeu, o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. E se você ainda disser que não cometeu pecado, tem que abrir a palavra de Deus em Romanos 3, 23. O que diz aí Romanos capítulo 3, versículo 23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o Senhor que vai julgar você, mesmo que você diga que nunca pecou, Ele mesmo está dizendo:
pecou. Todos pecaram. E se todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, então quantos têm que morrer? Todos. O corpo dele foi partido por vós. Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vocês. E por que o corpo dele foi partido por mim e por você? Porque eu pequei. E se eu pequei, o corpo dele tem que ser partido por mim, porque o salário do pecado é a morte. Toda a ira de Deus e a penalidade pelo pecado, qual é a morte, que deveria vir sobre a vida de todo pecador, foi derramado sobre Cristo. O seu corpo foi partido. Eu já ouvi algumas pessoas se equivocando com relação àquele texto. Vocês lembram daquele texto que Jesus estava lá no Getsemane e ele ora ao Pai dizendo assim: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade? Eu já ouvi várias pessoas dizendo o que Jesus queria dizer com esse momento. Passa de mim este cálice. E a maioria das explicações que eu ouvi era de que Jesus, chegando próximo do momento da morte, em decorrência do fato de que ele era ser humano, ele estava com medo de morrer, e ele não queria morrer, e ele queria ver se Deus dava um jeito dele não morrer, porque ele estava com medo de morrer. Ou, já ouvi também uma outra interpretação, de que não era que Jesus estava com medo de morrer, mas Jesus ele sabia o sofrimento que ele ia passar, e ele não queria passar por todo aquele sofrimento que ele sabia que seria tremendo. Mas, meus irmãos, isso acaba sendo muito contraditório com as Escrituras. Me lembro de uma passagem que Jesus disse: eu vou pedir para o Pai afastar de mim, mas eu vim para esta hora. Ele não sabia. E, aliás, se ele sabia do sofrimento dele, ele sabia qual seria o sofrimento dele, não só no momento próximo de que o sofrimento dele estava para chegar. Ele sabia do sofrimento que ele ia passar em todos os momentos, desde quando ele nasceu, desde quando ele estava começando seu ministério, desde quando ele estava sendo batizado, em todos esses momentos ele sabia. Mas então, quando Jesus diz: Pai, afasta de mim este cálice, se for possível, entretanto que seja feita a tua vontade e não a minha. O que significa este cálice? Lutero dizia, e eu concordo, que as Escrituras explicam as Escrituras, ou que a Bíblia explica a Bíblia. Então eu fui para as Escrituras e busquei entender, quando as Escrituras falam sobre o cálice de Deus, o que significa o cálice de Deus. Fui para Ezequiel, fui para Jeremias, e eu resumi, peguei 2 versículos aqui para os irmãos abrirem um pouco. Abra em Isaías, capítulo 51, versículo 17. Isaías 51, versículo 17. E a palavra vai dizer assim: Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu... Como está na sua Bíblia? Olha, está falando sobre o cálice do Senhor. E que tipo de cálice do Senhor é este? Pai, afasta de mim o teu cálice, Jesus orou, não orou? E agora nós estamos falando de um cálice também, o cálice de Deus. E ele vai explicar do que era esse cálice. Ele vai falar: afasta de mim o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. Abre em Abacuque, capítulo 2, versículo 16. Eu aguardo um pouco mais para esse. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Se nós olharmos as Escrituras, muitas vezes Deus chama o seu profeta e diz assim para ele:
Toma um cálice, o cálice da minha ira, e dá de beber ao rei de Edom. Toma o cálice da minha ira, e dá de beber ao rei de Moabe. E eu fui olhar as escrituras, e o cálice não é o sofrimento, mas o cálice é a ira de Deus. E irmãos, o Senhor Jesus, eu creio que, e vejo isso nas escrituras, que ele pediu para ser livre do cálice, porque o Senhor bem conhece as escrituras. Ora, vocês não precisam abrir. Isaías 59, 1 e 2 vai dizer o quê? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, o que separa o homem de Deus? O pecado. Não é isso que está dizendo o texto? As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. João 12:32 vai dizer, Jesus dizendo, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando Jesus Cristo estava naquele momento de morte, ele não estava sozinho, ele me atraiu, ele te atraiu, e o meu pecado e o teu pecado estavam nele. E ele sabia antecipadamente isso, que isso iria acontecer. E ele sabia muito bem disso que diz as Escrituras, da divisão entre o filho e o pai, em decorrência do pecado. Aliás, a gente não se esquece do que o próprio Jesus disse na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? A ira de Deus veio sobre ele. Tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vocês. Jesus pagou a minha morte e a tua morte. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vocês. Toda a ira de Deus que deveria vir sobre nós, veio sobre ele. O puro, o santo, o imaculado Filho de Deus se deu por nós. O seu corpo foi partido por mim e por você. Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Irmãos, mas de que adiantava o Senhor apenas pagar o preço por nossos pecados? É verdade. De que adiantava ele apenas pagar o preço por nossos pecados? Suponhamos que eu sou uma pessoa muito pródiga, uma pessoa que entrega. E eu tenho aqui meu amigo Marcos, um bandido da pior espécie. Exemplo. Bandido da pior espécie. E nós viemos aqui diante do juiz que vai condenar o Marcos, pena de morte. E eu, bandido, estuprador, assassino, tudo que vocês conseguirem pensar. E eu, por amor ao Marcos, chego para o juiz e digo: Senhor juiz, quero pagar o preço em lugar do Marcos, porque eu o amo, mesmo sendo meu inimigo, mesmo ele não me amando, mesmo ele só fazendo mal para mim, quero morrer em seu lugar. Muito bem. O senhor juiz fala: ok, quer morrer por lugar dele?
pode morrer. Me mata e fala, Marcos, você agora é um homem livre. O Marcos vai sair daqui e sabe o que o Marcos vai fazer? Ele vai continuar a fazer bandidagem. Porque o caráter dele, nesse exemplo, é um caráter de bandido. E por mais que ele tivesse sido perdoado, ele não foi transformado. Ele só foi perdoado. E de que adianta perdoar alguém que continua com o mesmo caráter, com a mesma mentalidade, com a mesma vida? Ele vai sair daqui, vai cometer outros crimes e vai ter que voltar aqui para pagar o preço de novo. E ainda que o meu preço que eu paguei por ele tenha valido como preço de todos os pecados, de todos os crimes que o Marcos cometeu e ainda talvez cometesse, seria uma sociedade miserável que iria me odiar porque eu morri por alguém que continua no meio dela e que continua cometendo barbaridades, diversos crimes. De que adiantava o Senhor apenas pagar o preço por nossos pecados? Se vivêssemos perdoados, mas ainda com uma natureza perversa, continuaríamos perdoados, mas não sendo filhos de Deus, sem o caráter de Cristo e sem qualquer tipo de liberdade da nossa escravidão ao pecado. Mas perdoados, mas escravos. Um escravo perdoado. Era necessário algo mais do que apenas, isto é o meu corpo que é partido por vós. Gênesis 1 vai dizer que tudo que Deus faz é bom. Aliás, ele termina e olha tudo e fala, não, é muito bom. E o Senhor não faria uma obra redentora, salvadora, incompleta. Ele faria algo muito bom. De fato, tudo que Deus faz e fez é muito bom. E por isso, se fazia necessário o sangue da nova aliança. O sangue do Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 25. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento. Em algumas traduções vai estar Nova Aliança, ou em outras, Novo Concerto. Mesmo sentido, aqui do texto. Este cálice é o Novo Testamento no meu, como está na sua Bíblia? Sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então vocês veem, irmãos, que a ceia do Senhor, ela tem dois elementos distintos. Né? Com licença, vou aqui. Está aqui, pastor? Muito bem. Dois elementos distintos. Nós temos o tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Mas, como nós falamos, a obra de Cristo na cruz não se encerrou no tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. E é o que temos visto, que muitas pessoas pensam que encerrou. Eu posso viver a minha vida debaixo dessa libertinagem. É libertinagem porque é uma falsa liberdade, porque continua escravo, só acha que está livre. Eu posso continuar a viver essa minha vida numa libertinagem, porque eu fui perdoado. Mas irmão, irmã, a obra de Jesus não terminou no seu perdão somente. Ela foi completa. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o sangue do Novo Testamento, ou Nova Aliança, ou Novo Concerto, que é derramado por vós.
Mas se ele fala sangue do Novo Testamento, duas perguntas você tem que fazer. Primeiro, se é Novo Testamento, tem o Velho Testamento. Ou se é Nova Aliança, tem uma velha. O que era a Velha Aliança? E depois, o que é a Nova Aliança? Qual a nova aliança que o Senhor fez comigo e com você através disso? Porque muitas vezes você pode vir aqui, tomar o cálice, falar, olha, o cálice, Jesus derramou o sangue por mim. Mas qual a realidade disso para você? Às vezes, talvez você está confundindo o cálice com o pão, achando que é tudo a mesma coisa, e não é. Deus havia instituído uma aliança, um concerto, um testamento com o seu povo, o povo de Israel. E essa aliança que Deus instituiu com eles, estava baseada em benefícios e responsabilidade mútuas. Era assim, Deus, vamos ler o texto depois, Deus dizia o seguinte, eu vou abençoar vocês, eu vou ser o Deus de vocês, eu vou estar com vocês. Responsabilidades de uma parte, benefícios da outra. Só que vocês vão fazer o seguinte, eu vou dar a minha lei para vocês, e vocês vão guardar ela todinha. Simples. Vocês guardam a minha lei todinha, e eu abençoo vocês, sou o Deus de vocês, me estabeleço com vocês. Fechou? O povo disse, fechou. Era um concerto fundado debaixo da lei, onde você receberia todos os benefícios de Deus, se cumprisse integralmente a lei instituída pelo próprio Deus. Simples. Obediência a toda a lei de Deus, benefícios. Ótima aliança. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9. Deuteronômio 29, 9. 29, versículo 9. Guardai, pois, as palavras deste concerto, é o Senhor falando aqui, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e os estrangeiros, e o estrangeiro que está no meio do teu arraial. Desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus, e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Se você pegar o versículo 9, olha o que diz, guardai as palavras desse concerto. Ou seja, vocês obedecem o que o Senhor instituiu, e cumpri-as, para quê? Com qual finalidade? Para que vocês, agora o benefício que vocês vão ter, para que vocês prosperem em tudo quanto vocês fazem. É uma ótima aliança. A questão central é que deu um problema nesse concerto. Salmo 51, 5, Davi vai falar o seguinte, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ele estava dizendo, eu já venho a nascer como um indivíduo pecador. Nós lemos lá que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A questão central é que o coração do homem é mau desde a sua meninice. E por isso, homem nenhum poderia estar, por sua capacidade, debaixo integralmente de toda a lei do Senhor. Jeremias capítulo 11, versículo 9.
Jeremias 11, 9. Disse-me mais o Senhor, uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após deuses estranhos para os servir. Olha só essa parte. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. Eles estavam aparentemente com a faca e o queijo na mão. Eles tinham o Senhor dizendo para eles que a única coisa que eles tinham que fazer era estar debaixo integralmente de todos os mandamentos que o Senhor desse para eles. E eles sabiam que a bênção viria. E lógico, do contrário, a maldição. Mas nem isso eles puderam estar debaixo dos mandamentos e dessa aliança que o Senhor tinha feito com eles. A aliança que existia era aliança boa, mas era uma aliança que na prática não estava trazendo nenhuma libertação para o povo. Era uma aliança que só estava trazendo para o povo enfado e peso. Porque era uma aliança de mérito. Era uma aliança de que eu tentava fazer a vontade de Deus, e esse coração desgraçado, miserável, pecador, filho do diabo, não conseguia. E, em consequência, não conseguia ter intimidade com o Pai, com Deus. As leis instituídas por Deus acabaram só tendo como uma razão final demonstrar, preste atenção, para o povo a sua incapacidade de se estabelecer debaixo da vontade de Deus por seus méritos e capacidades. O povo não tinha jeito. Deus sabia de tudo isso. O seu plano e o seu propósito, diz as Escrituras, vem de antes da fundação do mundo. Aliás, isso aí o povo só soube depois. Deus instituiu essa aliança com o propósito de demonstrar para o povo a sua incapacidade. E quando o povo não consegue estar debaixo da aliança de Deus, Deus faz o seguinte: Ele chama os seus profetas e fala: vem cá que eu tenho uma mensagem para vocês darem para o povo. Eu vou fazer no futuro uma aliança nova com eles. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Jeremias 31, 31. Olha só como é que ia ser os termos dessa aliança que Deus iria instituir com o povo. Eis que dias vêm, diz o Senhor. Dias vêm, não chegaram naquele momento. O Senhor estava fazendo uma palavra de algo que aconteceria. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo, uma aliança nova, com a casa de Israel e a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Aquele que nós acabamos de falar. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de Deus haver desposado, diz o Senhor. Olha como é que é seu concerto agora. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Mudou os termos agora. Eu porei
a minha lei no seu interior, e eu a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor. Todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha só o que Jeremias diz. Termos da nova aliança. Quais eram os termos da aliança antiga? Vocês vão receber um monte de bênçãos, desde que vocês cumpram integralmente os meus mandamentos. Termos da nova aliança. Vocês são uns fracos. Vocês não conseguem. Vocês são uns incapazes. Vamos ter que trabalhar debaixo da graça. Porque essa lei não está funcionando. E o termo é, olha só. Eu porei a minha lei no seu interior. Antes era, vocês dão jeito de obedecer minha lei. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar minha lei dentro de vocês. Eu vou escrever a minha lei no coração de vocês. E eu, Senhor, o que eu faço? Fica quieto, rapaz. Eu que vou fazer, porque você não tem jeito. E eu serei o Deus de vocês. Mas o que eu tenho que fazer? Você está vendo aqui alguma obrigação para a gente? Não, eu vou fazer, eu vou ser o Deus de vocês. E eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor. Todos me conhecerão. Por que todos conhecerão? Eu vou me revelar. Desde o menor até o maior, diz o Senhor. Por quê? Porque eu vou perdoar a maldade de vocês nessa aliança nova. E eu não vou nem lembrar de pecado mais. Aí ele vem com Ezequiel. Abra aí, Ezequiel, capítulo 36. O Senhor não falou só com Jeremias, veio com Ezequiel também. Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Dê uma olhada. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Olha agora. Então espalharei água pura sobre vocês, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quem que estava sendo purificado? O povo estava se purificando? Não. Ele diz: eu vou purificar vocês. E vos darei, eu vos darei, um coração novo. E eu porei dentro de vós um espírito novo. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne. E eu vos darei um coração de carne. E eu porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos. E guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus, e vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então, essa é a única coisa que acontece, que acontecer automaticamente, com quem for beneficiado com a nova aliança. Então, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Eu quero essa aliança. É uma aliança que tira o fardo. É uma aliança de que o Senhor não depende de mim. É uma aliança que Ele vai fazer tudo. É uma aliança de que Ele vai fazer, e Ele vai mudar a minha vida, e Ele vai colocar a vontade dEle em mim, e automaticamente eu vou fazer a vontade dEle, porque não sou eu que estou pela minha força, é o Senhor que vai instituir a vontade dEle em mim, e é Ele que vai perdoar o meu pecado sem eu precisar fazer nada, e no final das contas eu estou lá, fazendo a vontade de Deus, só falando, olhando para o meu passado e falando, estou com nojo daquelas coisas que aconteceram, sabendo que eu sou parte do povo de Deus. Que maravilha essa aliança, como diz as Escrituras, fundada em melhores promessas. Eu quero essa aliança.
Essa aliança que o Senhor prometeu, glória. Todas as alianças nas quais Deus realizou com o homem, entre diversos elementos que necessitavam estar presentes para se caracterizar uma aliança, uma delas era sangue. Deus faz uma aliança ali com Adão e Eva, sangue. Deus faz aliança com Abraão, aliança da circuncisão, sangue. Deus faz uma aliança com Moisés, sangue. Deus faz uma aliança com Noé, quando ele sai da arca, sangue. E não podia ficar nova aliança sem sangue, precisava de sangue. Precisava haver derramamento de sangue. E essa aliança é uma aliança tão grande, tão maravilhosa, tão incrível, fundada em tão melhores promessas, que não podia nem mesmo ser o sangue de bode, sangue de carneiro, um sangue de um animal qualquer, uma aliança desse patamar. Essa nova aliança, esse novo testamento, esse novo concerto prometido por Deus, como estava fundamentado em melhores promessas, se fazia necessário ser pactuado com um melhor sacrifício. Não meramente o sangue de bodes e carneiros, mas o sangue do próprio Filho de Deus. Hebreus 9:15 vem falando sobre Cristo. E olha o que diz em Hebreus 9:15 a 20. E por isso, estamos falando sobre Cristo, é mediador, ou intermediador, ou o nexo, o vínculo, de começar na sua Bíblia? Nova aliança, o Novo Testamento. Jesus é o mediador deste Novo Testamento, dessa promessa que Deus fez lá no Velho Testamento. Para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Para um pouquinho, olha só. Intervindo a morte para remissão, ou seja, perdão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Porque ninguém conseguia cumprir o primeiro testamento, tinha um monte de pecado fundamentado no primeiro testamento. Transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro, ou seja, aquele testamento com o povo de Israel, não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã púrpura, isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Agora, abra no capítulo 8, versículo 6. Hebreus 8, 6. Falando sobre Cristo. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro, aquele que nós acabamos de falar, fora irrepreensível, nunca se teria buscado um lugar por uma segunda aliança. Porque repreendendo-os, lhe diz, e esse é o texto de Jeremias: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e lhe serei por Deus, e ele me serão por povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades,
e dos seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Aquele concerto que estava debaixo da lei, aquele concerto de que para eu receber o Senhor, eu tinha que estar debaixo da lei. É o que está dizendo. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Esse novo concerto é o concerto da graça. É o concerto de Deus fazendo por mim e por você jamais o que merecíamos. É o concerto de entrega o seu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E nós tentamos, por nossos méritos e capacidades, e nós queremos estar debaixo do velho concerto, e participamos da ceia do Senhor, e nem percebemos de que a ceia do Senhor diz: e semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do novo concerto, no meu sangue, por vós. E que um pouquinho depois de quando Jesus disse isso, foi cumprido o momento exato da promessa de Deus a Jeremias, a Ezequiel, aos seus profetas. A instituição da nova aliança, em que eu e você estamos debaixo dela. Não estamos debaixo da velha aliança, nós podemos estar debaixo da nova aliança. Uma aliança de que, primeiro, irmãos, Deus enviou Cristo. Tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Me perdoou. E, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o sangue da nova aliança, no meu sangue que é derramado por vós. Ele me perdoou e Ele me deu a sua vida. Ele agora coloca os seus mandamentos em mim. Ele agora não se lembra da minha iniquidade. Ele agora diz assim, igual diz lá no livro de Isaías: em vos converterdes e descansardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não quisestes. Em vos converterdes e descansardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não quisestes. Tomamos o cálice na Santa Ceia, simbolizando o sangue derramado de Cristo, o sangue dessa nova aliança, o sangue pelo qual fomos reconciliados com Deus, o sangue pelo qual recebemos purificação e uma nova vida. Através do sangue derramado do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, essa nova aliança, na qual se baseia na graça e não nas obras, naquilo que Deus faz em nós e não na nossa capacidade de fazermos algo. E assim, participamos deste momento de memória, com o fim de que sempre tenhamos em mente a graciosa graça do agraciador e anunciemos a sua morte até que ele venha. Amém? Amém.